Aí eu vou falar aqui de uma mexerica, tipo mexerica poncã, que chama, não é bem poncã, né, mas é o tipo, chama Decopon. Então esse Decopon é uma variedade desenvolvida no Japão, é um produto híbrido, né? E ela é uma mexerica assim, bastante grande, né? Casca enrugada e uma particularidade que ela não tem semente, né? Só que tem um detalhe, né? O Brasil é uma região muito grande, então tem diversos climas. Então nem sempre um produto que dá bem no Nordeste, dá bem em tal lugar, né, que o clima é mais quente, diferente daqui de São Paulo, perto da capital onde eu moro, né? Às vezes, determinadas culturas ou fruta acaba não desenvolvendo adequadamente. Então nesse caso, o que acontece? Eu, assim, dentro assim, da prática, eu vou fazendo as minhas adaptações para ver de que forma que ela produz bem, né? Então isso não quer dizer que eu estou certo ou errado, que sirva para todo mundo, né? Mas assim, é a receita que eu uso. Então eu vou mostrar umas curiosidades. Então quem tem o produto, dá para se basear um pouquinho pelo menos, né? E quem não tem, não deixa assim uma curiosidade. Uma das coisas, esse Decompom, ele produz na época do frio, originalmente, né? Então, ela solta florada abril, maio, e nesse período de maio, junho, julho, agosto, ele vai desenvolvendo, né? Então, ela desenvolve nesse período. Aí, o que estava acontecendo em alguns ano passado, ano retrasado? Saiu os frutos, acabava ficando pequeno, assim, relativamente pequeno, e sem doce. Agora, sem doce é óbvio, né? Isso, depende se é aqui no Japão, dá na mesma. Você tem que ter sol, né? Tem que ter açúcar, né? Então, isso tem que ter a participação do sol para fazer isso. Então, se o clima estiver frio, com menos sol, obviamente a fruta não vai estar doce. E entra um detalhe, né? O Japão, onde foi desenvolvida a fruta, é exatamente o oposto. Então, inverno aqui de São Paulo, né? Pegando a partir de maio, né? Mais ou menos, maio, junho, julho, agosto, né? Esse período é o nosso frio. Só que no Japão, nesse período, é o período do verão. Então, quando foi desenvolvido a fruta lá, provavelmente foi adaptada para se cultivar no verão, para desenvolver no verão. E vem essa carga genética de lá, e é plantado, e a fruta, obviamente, responde dessa maneira. Então, solta o fruto no momento que não seria muito adequado. Assim é a minha conclusão prática, né? Então, isso de repente aparece um pesquisador e fala, não, você está tudo errado. Não, não é isso que eu quero confrontar, eu estou falando a minha experiência. Então, o clima, o calendário do Japão com o Brasil é diferente. Brasil, principalmente se tratando de São Paulo. Então, aqui o que aconteceu? Dentro desse calendário, elas soltaram flor mês de maio, começaram a desenvolver. Só que eu já tive experiência que não deu certo, né? Então o que eu fiz? Eu deixei somente 2 frutos, olha como eles são grandes, ó. Ainda vai desenvolver mais, até que tá verde, mas ó, a minha mão, ó, olha o tamanho aqui, ó, né? Ó. Então é enorme e vão crescer mais, né? E ela está justamente desenvolvendo, então imagino que, sei lá, daqui 30 dias esteja bom para colher. Elas são muito bonitas, ó, né? Ó, chega a enfeitar, é pesado, então o galho chega a ficar pendurado só com um fruto só. É o que eu fiz, né? Mas isso faz parte da minha experiência. Eu fiz um desbaste radical, tirei todos os frutos, só deixei esses 2 para acompanhar exatamente quando é que ela ia frutificar novamente, né? Aqui, ó. Então, esse somente tendo 2, ela está indo bem. Aí o resto, o que eu fiz aqui? Na hora que ela soltou a flor e começou a sair os frutinhos pequenos, eu fiz um desbaste total, só deixei esses 2 e pode ver pelas posições aqui, ó. Eu fiz assim uma poda radical. Todos os galhos maiores que tinha dentro, né, fechando a copa, eu tirei, só deixei alguns pequenos laterais, é o que vai produzir, né? E fiz uma boa adubação, material orgânico, calcário com uma pequena correção e adubo químico também. E joguei essa cobertura morta para proteger o solo e a raiz, justamente para criar os micro-organismos, né? Então, por enquanto, parece que a coisa está dando certo. Como eu fiz uma poda bem antecipado, mês de maio, se não me engano, abril, maio, se não me engano, tem bem a data exata, fiz essa poda e fiz a adubação. Tem um detalhe, né? Não é porque você vai fazer o sistema que as plantas vão fazer do jeito que você quer. Muitas vezes a planta não responde dessa maneira que você imagina, às vezes os testes não dão certo, né? Então, por isso que eu estou mostrando aqui. Então, aqui, por exemplo, ó, soltou um monte de florzinha, ó, tá vendo? Ó, aqui, ó.
É que as flores são pequenininhas, mas ó, tá vendo? Todo esse botãozinho branco aqui, ó, são flores, né? Estão vindo pra cá. Tá aqui o fruto, né, ó. Subindo aqui em cima, ó. Bastante floração. Ó. E assim vai. Aqui, ó. A ideia, o que é a ideia minha prática? É fazer com que ela dê a floração junto com as culturas de citros normal daqui. Que quando chega nesse final de inverno, primavera, a maioria das frutas, né, daqui de região sudeste, ela está soltando flor. Então ela vai soltar flor junto com outros citros que eu tenho aqui, né? Então, com isso, ela vai desenvolver, pela teoria, eu vou ver na prática, justamente no período do verão, onde tem sol, tem água, né? Então, eu imagino que o fruto ganhe uma melhor qualidade. Aparentemente, pelo que eu já fiz o teste, inclusive aqui, deixando esses dois, eu tenho que fazer um desbaste radical. Então, acho que no total de flor, depois vai vingar 50 frutas, alguma coisa, eu acho que eu tenho que tirar, eu estou chutando a grossa maneira, né? Eu vou ver de acordo com a disponibilidade de cada galho, mas se ficar 50, 60 frutos nesse pé, eu acho que eu tenho que tirar uns 40, deixar pelo menos 20 frutos, mais ou menos distribuído, 1 ou 2 frutos em cada galho, que o fruto desenvolve muito, elas ficam grandes. Né? Então, eu estou conseguindo transferir o calendário dele de produzir no inverno para produzir agora de primavera para verão. Então, eu acho que seria assim um teste, uma experiência prática, que eu acho que vai dar certo. Mas depois eu mostro, se realmente no decorrer eu mostro, né? Mas por enquanto, está dando certo. Só para finalizar, o que acontece é isso aí. Então, nem sempre uma informação que você tem de uma planta, uma cultura, é exatamente aquilo que vai te servir. Então, muitas vezes, de acordo com a região que você mora, o que você quer fazer, ela tem alteração. Então, você tem que compreender um pouquinho, saber acompanhar, aplicar na prática, coisa que vai te servir. Muitas vezes o que serve para mim não serve para os outros, né? Mas isso é uma curiosidade. Então, eu estou assim, tentando alterar o calendário dela, que é originário do Japão. Então, vamos ver o que vai acontecer, depois eu continuo mostrando.